Olá, povo abençoado, estou de volta aí com mais uma palavra abençoada para trazer aos nossos corações. Mas antes de estar deixando essa palavra ao coração dos meus amados irmãos, eu quero estar pedindo para vocês que ainda não se inscreveram aí no meu canal, estar se inscrevendo, meus amados irmãos, porque assim vocês vão estar me incentivando a pregar essa palavra que cura, salva e liberta. Meus amados irmãos, hoje a palavra se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 8 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria, ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissesse: Ouvimos-lhe proferir palavra de blasfema contra Moisés e contra Deus, e excitaram o povo, os anciões e os escribas, a investindo com ele. Arrebataram e o levaram ao conselho. Meus amados irmãos, hoje a palavra fala de um certo discípulo do Senhor por nome chamado Estevão. A palavra de Deus diz que Estevão era um homem cheio de fé, era um homem cheio de poder de Deus. A palavra de Deus fala que aonde Estevão passava, meus amados irmãos, ali fazia milagres e prodígios em nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus vai dizer, meus amados irmãos, que o povo daquela sinagoga se levantaram, alguns, contra Estevão, da sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Meus amados irmãos, a palavra de Deus fala que todos aqueles pessoal daquelas sinagogas se levantaram contra Estevão, mas porém não podia resistir à sabedoria de Estevão, porque a sabedoria de Estevão vinha diretamente do trono de Deus. Meus amados irmãos, aquelas pessoas vinha sobre a vida de Estevão com sabedoria humana, mas porém a sabedoria que estava sobre a vida de Estevão, meus amados irmãos, era a sabedoria vindo diretamente de Deus e do Espírito Santo do Senhor. Então, aquele povo ensinava uma coisa, e Estevão pregava o Cristo que cura, salva e liberta e que leva para o céu. Então aquele povo se revoltaram, meus amados irmãos, pelo jeito a qual Estevão pregava e pelo modo a qual Estevão fazia milagres e prodígios, e ali a alma se rendia aos pés do Senhor. Então aquele povo procuraram um jeito para parar o ministério de Estevão. Meus amados irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que ali eles subornaram alguns homens daquele lugar para dizer que Estevão blasfemava contra a lei de Moisés e contra a lei de Deus. E mais adiante a palavra de Deus, meus amados irmãos, vai nos dizer que começaram a excitar aqueles anciões para pegar Estevão e prender e levar ao conselho. A palavra de Deus vai dizer, meus amados irmãos, que excitaram aqueles anciões. Então aqueles anciões pegaram Estevão e levaram ao conselho. Mas, meus amados irmãos, quando gente é justo diante de Deus, Deus não deixa que a injustiça permaneça em nossa vida, nem diante de nós. Quando pegar Estevão e levar ao conselho, os meus amados irmãos, a palavra de Deus vai dizer que quando Estevão chegou perante aqueles homens, a qual estavam ali já para decretar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a sentença de Estevão, se ia ser julgado ou não, se ia ser condenado, louvado seja o nome do Senhor Jesus ou não. Meus amados irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que aquele homem olhou sobre o rosto de Estevão e viu ali, na face de Estevão, como a face de um anjo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, meus amados irmãos, eu entendo que toda aquela acusação que estava levantando sobre a vida de Estevão naquele momento, Deus fez cair por terra.
Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque quando gente é justo diante de Deus, a injustiça, meus amados irmãos, não prevalece na nossa vida. A injustiça, meus amados irmãos, não consegue parar o nosso ministério. Meus amados irmãos, sabe o que eu quero falar através desta palavra ao coração dos meus amados irmãos? Eu quero falar principalmente para você, meus amados irmãos, que estão passando por essa fase. Por essa fase, meus amados irmãos, de acusações. Por essas causas, meus amados irmãos, que estão blasfemando contra você, contra o seu ministério, que estão tentando parar a chamada de Deus em sua vida. Meus amados irmãos, eu quero dizer que o Deus que nós serve, quando Ele nos chama, meus amados irmãos, Ele nos sela com um selo a qual homem nenhum consegue tirar. Meus amados irmãos, aquele povo tentaram tirar o selo de Deus da vida de Estevão. Mas, meus amados irmãos, quando Deus sela, não tem o homem, não tem demônio, não tem principados, não tem potestade que tira o selo de Deus da vida de um homem quando Deus sela. Meus amados irmãos, aqueles homens tentaram parar o ministério de Estevão, porque Estevão era um homem cheio de fé e cheio do poder de Deus, e que por onde Estevão passava, meus amados irmãos, ali o nome de Cristo era glorificado. Ali os milagres de Deus era notório por onde Estevão passava. Então, meus amados irmãos, com a gente nos dias de hoje não é diferente. Meus amados irmãos, gente está vendo nos dias de hoje, quando nós somos usados por Deus, meus amados irmãos, para pregar, para curar, para salvar, para restaurar. Meus amados irmãos, as pessoas fazem de tudo para parar o nosso ministério. Sem contar, meus amados irmãos, os principados e potestades. Aqui eu estou falando, meus amados irmãos, somente das pessoas que tentam parar o nosso ministério. Mas eu quero deixar, meus amados irmãos, uma palavra ao coração de vocês. Lá no livro de Jó, capítulo 42, verso 2, diz assim. Jó diz assim: eu bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos ou propósito pode ser frustrado ou impedido. Meus amados irmãos, eu quero dizer que os planos de Deus para a tua vida jamais pode ser frustrado e jamais também pode ser impedido. Meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês continuarem sendo um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, não se importarem com a calúnia, com a blasfema, com os levantes a qual vem sobre a sua vida. Meus amados irmãos, apenas seja forte e corajoso e não deixe de pregar esta palavra, não deixa de pregar esta verdadeira doutrina. Meus amados irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, pessoas têm, meus amados irmãos, se acovardado. Pessoas, meus amados irmãos, têm pregado por amizade. Pessoas, meus amados irmãos, têm pregado por dinheiro. Irmãos, meus amados irmãos, eu tenho ido em igrejas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quando eu vejo, meus amados irmãos, as pregações, muitos, meus amados irmãos, ainda pregam a palavra de Deus, mas muitos também, meus amados irmãos, pregam para agradar o homem, para agradar a mulher. Muitos pregam por causa de dinheiro, porque se pregar a palavra verdadeira, meus amados irmãos, não vai ter mais dízimo na igreja, não vai ter mais oferta na igreja. Vai ferir os meus amados irmãos. Meu irmão vai ficar com o coração triste se eu pregar uma palavra de repreensão. Eu quero dizer, meus amados irmãos, para todos vocês que estão pregando a palavra de Deus como se fosse para homem ou para mulher, ou por causa de dinheiro, no grande dia vocês vão ter um encontro com Deus e vocês vão prestar conta
de tudo isso que você está fazendo. Meus amados irmãos, muitas pessoas têm me chamado de bruto e de ignorante por eu pregar a verdade. Meus amados irmãos, eu não prego o que eu quero, eu prego o que Deus revela para mim pregar. Meus amados irmãos, Deus tem muito me usado em palavra de correção, porque nesses últimos dias, meus amados irmãos, não é mais tempo de estar pregando que Jesus vai dar casa, vai dar dinheiro, vai te dar riqueza, vai prosperar a tua vida. Meus amados irmãos, eu quero dizer que o nosso Cristo, Deus não enviou o seu Filho amado para morrer na cruz, para nos dar carro, dinheiro, nem riqueza terrenas. Ele enviou o seu Filho amado para morrer na cruz, para nos dar uma vida eterna, não riqueza terrena. E eu quero dizer, meus amados irmãos, seja um profeta a qual não se corrompe. Pregue a palavra, pregue a verdade, nem que para isso, meus amados irmãos, vocês, porque quando a gente prega verdadeiramente a palavra, a gente é, meus amados irmãos, excluído por alguns. A gente é, meus amados irmãos, rejeitado. A gente é, meus amados irmãos, caluniado. A gente é apedrejado. Mas, meus amados irmãos, eu continuo com as minhas palavras dizendo que eu prefiro ser desprezado pelos homens, ser apedrejado, caluniado, ser cuspido pelos homens, do que ser excluído do reino de Deus. E eu quero deixar uma palavra ao teu coração, profeta e profetiza, que vai alcançar esse vídeo. Pregue a palavra de Deus. Não se corrompa, pregue a palavra de Deus. Eu vou dizer mais uma vez, no grande dia tu vai ter um encontro com Deus e vai prestar conta de todas as palavras a qual Deus mandou tu pregar e tu não pregou por causa de irmão, ou por causa de amizade, ou por causa de dinheiro. Meus amados irmãos, a palavra de Deus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o mais precioso, que é a sua salvação? Meus amados irmãos, não adianta estar agradando irmão aqui na terra. Não adianta estar pregando por dinheiro. Não adianta estar pregando por amizade. O que adianta você estar pregando por amizade, por dinheiro, e no grande dia ser excluído do reino de Deus? Irmão, a partir de hoje, pense, reflita, faça uma análise da sua vida, porque esta palavra, primeiramente, meus amados irmãos, fala comigo, e eu tenho feito o que Deus tem me mandado, não o que eu quero fazer. É por isso que eu quero passar essa palavra ao teu coração. Faça o que Deus te manda, não o que você quer. Nem que para isso palavra, meus amados irmãos, que Deus te der, palavra forte, vai doer no coração de alguém. A palavra de Deus diz que ele disciplina o filho a quem ele ama. Meus amados irmãos, palavra não mata ninguém não. Palavra não dizia a crente. Quando a pessoa verdadeiramente serve Deus, ele recebe a disciplina do Pai. Então, palavra não vai afastar ninguém da igreja. Palavra de correção vai direcionar as pessoas o céu. Porque, meus amados irmãos, como eu costumo dizer nas igrejas que Deus tem me levado, meus amados irmãos, palavra de bênção, palavra de prosperidade não nos leva à salvação. Agora, palavra de repreensão, palavra de correção, meus amados irmãos, nos ensina como entrar no céu e nos guia no caminho do céu. Não se deixa ser iludido por palavra, meus amados irmãos, de bênção, de prosperidade, de riqueza, porque isso não te leva à salvação. Agora, a palavra verdadeira, a palavra que entra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e causa um impacto, é porque Deus está agindo. A palavra de Deus diz que ela nunca volta vazia, mas sim faz aquilo que alegra o coração de Deus. Essa é a palavra de Deus para a tua vida, profetas e profetiza. Guarde essa palavra na tábua do teu coração, para no grande dia você não vir prestar conta sobre pregações. Pregue a verdade, a palavra a qual Deus te manda. Porque assim eu aprendi, meus amados irmãos, com o meu pastor. Assim eu aprendi com o meu pastor. E creio que ainda vou aprender muito mais ainda com ele. Agora eu estou longe dele, mas vou voltar em nome de Jesus e quero aprender muito mais com ele. Meus amados irmãos, eu aprendi, o pouco que eu aprendi a verdade. E se for a verdade que eu aprendi, é essa que eu vou pregar.
Porque não adianta, meus amados irmãos, a gente ser hipócrita. Pregar uma coisa e viver outra. Tem que viver e pregar aquilo que ele vive. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Perdoa pelas palavras, meus amados irmãos. Eu sei que tinha pessoas que precisavam ouvir essa palavra. Porque quando Deus me manda eu levar uma palavra, é porque Ele quer tratar e quer falar com alguém. Receba a palavra do teu Pai, porque essa palavra não vem de mim. Essa palavra vem de Deus. E essa palavra, quem manda eu te falar, é o próprio Senhor Jesus. O Espírito Santo do Senhor me conduziu para pregar essa palavra. Toma posse da palavra, eu agradeço pela atenção de você que vai assistir esse vídeo até o final, profeta. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Se inscreva aí nesse canal, esteja deixando um comentário de vocês, amém?